Voltamos para dar continuidade a esse fórum que está brilhante. Bom, o Dr. Gonzalo incrível. Sensacional. Eu já tinha visto na televisão algumas vezes, mas assim, poder até fazer uma pergunta, me senti lisonjeada, porque eu acho ele incrível e também não vou sair da cola dele, que eu quero entrevista com ele também. O pessoal aqui que passar por aqui tá lascado, gente. Bom, eu quero dar boas-vindas novamente a todo mundo. Se alguém entrou agora, sejam bem-vindos também. Eu sou Andressa Simonini, editora executiva da País e Filhos. Estou aqui a convite do Instituto Lado a Lado pela Vida, junto com a Marlene, para fazer esse segundo painel. Ontem foi um espetáculo, foi sensacional. E hoje o painel é o Programa Nacional de Imunizações, PNI, do Ministério da Saúde e os desafios para um futuro. É um prazer receber todo mundo agora à tarde. Quinta-feira, a gente sabe que é um assunto que está em pauta, mas trazer profundidade é muito legal de vocês estarem aqui para a gente levar informação para o nosso Brasil com muito mais credibilidade. E esse tema de imunização é tão importante a gente comentar agora. Desde o início da pandemia, em 2020, quando o tema ganhou destaque, muitos foram os aprendizados até hoje, né, Marlene? Lembra que no passado lá, se a gente estivesse nesse mesmo período do ano passado, nem sabia que pé que estava realmente as coisas, teria vacina, e olha só quanto que a gente aprendeu. No entanto, apesar de contarmos com o tema diariamente nos meios de comunicação e rodas de conversa, o tema conseguiu destaque diariamente nisso, mas ainda tem muitas dúvidas, até porque a tecnologia avança, são novos nomes que aparecem sobre vacinação, doenças, então a gente tem que ficar ligado. A imunização de uma população como a nossa sempre foi realizada com primazia pelo nosso Programa Nacional de Imunização, a PNI, e continua sendo, mesmo enfrentando os desafios que a pandemia da Covid-19 impôs ao sistema de saúde, e a luta para ampliar as coberturas vacinais vem caindo, que foi muito o tema que a gente abordou ontem. Doenças que estavam erradicadas começaram a aparecer. O objetivo desse encontro é falar sobre os desafios e os caminhos para fortalecer a PNI e o SUS, tendo a população como uma aliada nessa meta, que foi justamente o que o Dr. Juarez falou. O Gonzalez falou, desculpa, lembrei do Dr. Juarez, olha isso. O Dr. Gonzalez falou que não adianta só uma pessoa se vacinar, todo mundo tem que se vacinar. E para a gente abordar esse tema e trazer ainda mais peso no assunto, que é tão importante, tenho convidados hoje também especial para uma mesa, né? Além da Marlene aqui, que também vai falar com a gente. Primeiro, a Edilane Faria de Moura Vilela, epidemiologista, diretora técnica de saúde do Grupo de Apoio às Políticas Públicas de Prevenção e Proteção à Saúde, da Coordenadoria de Controle de Doenças da Secretaria de Estado de São Paulo, de Saúde de São Paulo. Bem-vinda, Edilane. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui hoje com vocês, representando a Coordenadora de Saúde, doutora Regiane de Paula, e representando a Coordenadoria de Controle de Doenças da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. Obrigada novamente. Obrigada. E também a Ana Marisa Chudzinski Tavassi, espero que eu tenha acertado assim na mosca o sobrenome dela, porque não é fácil. Ela é diretora da Divisão de Inovação do Instituto Butantan, graduada em Farmácia e Bioquímica pela Universidade Federal do Paraná, a UFPR, mestrado e doutorado em Ciências pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, no programa de Biologia Molecular, doutorado pelo Instituto Pasteur e INSERM na França, membro titular do Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia e Inovação da cidade de São Paulo. Menina, eu vou até beber água, porque seu currículo, ó... Não, mas está ótimo, tá? Bom, eu é que agradeço, acho que é uma oportunidade fantástica de estar com esse painel de pessoas tão legais aqui para poder discutir um pouco, e agradeço a oportunidade, óbvio. E o sobrenome está corretíssimo, é só ler exatamente como está escrito. Eu treinei uma semana, fiquei tranquila. No Fernando também vai ser difícil. Então tá Meu bom. Deus. Obrigada, não, esse aí eu acho que eu não vou acertar. Obrigada. Obrigada eu. E também a Ana Paula Burian, pediatra, infectologista, coordenadora do Centro de Referências para Imunobiológicos Especiais, o CRI, de Vitória, Espírito Santo. Bem-vinda. Ih, tá no mute. Vou pedir de novo música no Fantástico.
Perdão. Imagina. Obrigada a vocês pelo convite. É um prazer. Boa. E também, bem-vinda, e também a Ariane Scarlatelli Macedo, médica cardiologista, diretora da Sociedade Brasileira de Trombose e Hemostasia e médica do Ambulatório de Cardio-Oncologia da Santa Casa de São Paulo. Bem-vinda! Essa vista é real ou é imagem? Gostaria que fosse real, Andressa, mas é imagem, mas é tão linda a minha São Paulo Nossa, que eu gosto de arrasou. colocar ela aí. Eu ia falar onde que você tá com essa vista. Eu sei que é a estaiada, mas eu ia querer saber qual o lugar que a gente ia lá fazer live também, né? A gente faz um esforcinho aí para ficar com fundo legal. Não, ficou ótimo. Obrigada, Andressa. Obrigada, Marlene. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com tantos colegas tão experientes nesse assunto tão importante nesse momento e sempre. E vai continuar sendo durante muito tempo a imunização. Para os pacientes cardiopatas, então, isso é uma bandeira a ser defendida. É isso aí. E também Fernando Reinac, tomara que eu tenha acertado o nome também, biólogo pela Universidade de São Paulo e PhD pela Universidade de Cornell. Acertei? Acertou. Oh, tirei 10. O momento mais tenso para mim da mediação são os sobrenomes. O sobrenome você errou. Você acertou o currículo. Como que é o sobrenome, então? Estou te enchendo a paciência. Tá bom, pelo amor de Deus. Odeio tirar 9,5. O nome é Rainar. Raina. Jamais acertaria se você não tivesse me falado. Raina, gostei. Muito obrigada por você estar aqui com a gente. Meu prazer. Bom, vamos lá, né? Mais uma vez, eu quero agradecer, em nome do Instituto Lado a Lado pela Vida, o convite por vocês estarem aqui e fazer dessa tarde, que ontem foi o Dia Nacional da Imunização, e fazer dessa semana render ainda mais conteúdo tão importante. Ontem, o nosso primeiro dia, Fórum Brasil Imune, a gente divulgou 2 vídeos que falam justamente sobre os cuidados fundamentais durante essa pandemia, que é o uso da máscara de proteção e a imunização, que é o tema do fórum. Então, são mensagens importantíssimas e esses 2 vídeos que a gente assistiu, eles são criativos e a gente vai ver de novo porque eles são muito bons. Vamos ver. Eu nasci no Brasil. O Brasil tem criança dormindo na rua, mas também tem muita festa na rua. Tudo junto é bem estranho. Agora que eu só fico na minha casa, penso nas crianças que não têm casa e no tanto que eu tenho que crescer para poder melhorar o mundo. Por isso que eu quero que todo mundo seja vacinado logo. Tem tanta coisa que eu ainda quero fazer. Eu quero saber como vão ser os meus amigos adultos, quem vai ganhar medalhas nas Olimpíadas, quem vai entrar no livro dos recordes, quem vai descobrir a cura de todas as doenças do mundo. Eu quero ser astronauta. Quero ir pro Rio Grande do Sul. E quero ir pra Espanha, depois pra Paris. E eu quero fazer muita coisa. Eu já tomei vacina no braço, no bumbum, em gotinha. Eu nunca pensei que algum dia eu ia querer tanto tomar uma vacina. E agora eu quero muito. Eu já tô pronto para me vacinar. Eu nem vou chorar. Promete que quando chegar a sua vez você vai se vacinar? Só assim eu vou abraçar um montão de pessoas. Só assim eu vou ter lembranças boas. Eu prometo que se depender de mim, o mundo só vai melhorar.
Muito legais esses vídeos, hein? E agora a gente vai iniciar o nosso debate. A minha primeira pergunta para vocês que já estão aqui é sobre quais são os desafios atuais que o Programa de Imunizações, a PNI, vem enfrentando com relação à vacinação da população. Quando temos em curso duas frentes, né, de trabalho, a gente tem a vacinação contra a Covid-19, mas também a gente continua com o trabalho de outras vacinas que são fundamentais e tem que estar em dia no calendário de vacinação já estabelecido anualmente para toda a população. Então, eu queria que vocês falassem sobre isso. Eu até comentei ontem que eu tenho ido aos postos de saúde no final do dia para tentar conseguir uma xepa da vacina da Covid. E eu percebo que eu até tinha uma mãe com uma criança, ela estava tentando se vacinar contra a Covid-19, e eu falei, e as outras vacinas, você já está em dia? Não, a outra eu não quero. Então, eu acho muito importante a gente falar sobre esse assunto, porque não é só esse trabalho contra a Covid-19, tem as outras também. Eu acho que a gente pode começar falando com a doutora, vamos ver quem vai, Edilene Faria, por favor, podemos começar com você. Obrigada, boa tarde a todos. Mais uma vez agradeço a oportunidade de estar aqui e debater um assunto tão importante, né? Nós sabemos que no nosso país, como um todo, nós vivemos um movimento anti-vacina, né? Isso é real, isso acontece nos diversos estados brasileiros, né? Mas com a chegada da pandemia, né, uma emergência de saúde pública internacional, nós temos que adotar alguns novos métodos de sensibilização da população, né, garantindo que as pessoas tenham interesse em se vacinar. Nesse contexto, para a gente conseguir conquistar as pessoas para que elas se vacinem, procurem os serviços de saúde, entendam a importância de se vacinar para proteger não só a si mesmo, mas também ao próximo, é preciso que a gente sempre trabalhe com muita transparência da informação, né? Transparência dos dados epidemiológicos que nós pesquisadores trabalhamos. E divulgar esses dados para a população sempre que possível, de forma oportuna, para que as pessoas consigam se programar, consigam entender a importância de todo o cenário. Então, nesse contexto, a gente observa que o impacto da inovação tecnológica no nosso setor da saúde, seja relativo à disponibilidade de equipamentos ou a novas técnicas, é muito grande, né? A gente passa a enxergar a tecnologia como um grande aliado nosso da saúde para tentar garantir de fato a prevenção, né? Quanto ao programa nosso, Programa Nacional de Imunizações, nós sabemos que o nosso programa ele é um dos maiores programas de vacinação do mundo, né? Assim, é necessário que ele continue trabalhando fortemente com a avaliação dessa gestão atual, né, para conter a Covid-19 e que ele tenha capacidade, como o professor Gonçalo colocou, de extrair lições aprendidas que venham a fortalecer o planejamento do programa para os próximos anos. Nós temos que atuar agora, mas já pensando no pós-pandemia e pensando em futuras pandemias que possam vir a acometer nossa população. Nesse sentido, só para falar um pouquinho para vocês do nosso estado, né? O Plano Estadual de Imunização do Estado de São Paulo, ele tem trabalhado dessa forma, né? Tentando valorizar a aprendizagem em cada ação executada por esse plano, né? Acreditando que, a partir do momento que a gente desenvolve um procedimento metodológico para conduzir o plano de vacinação, a gente consegue identificar facilitadores nesse processo e enxergar futuros desafios a serem enfrentados, não só na vacinação da Covid, mas também na vacinação de outros agravos, como a influenza, né? Então, é nesse cenário que é muito importante que nós tenhamos maturidade para acolher lições aprendidas e conseguir transpor isso para sempre melhorar o nosso programa de vacinação. Entendi. É isso. Nessa mesma pergunta, eu queria perguntar para a Ana Marisa, aliás, Ana Marisa, o Instituto Butantan, que eu conheço desde quando eu nasci,
já fui algumas vezes, mas ele ficou bem conhecido durante a pandemia, ele estourou, né, ele ficou famoso. Então, o que é importante, assim, para as pessoas que não conheciam, poder conhecer e depois a gente vai até falar sobre isso. Mas é legal você falar também sobre essas questões, né, qual o seu ponto de vista em relação ao trabalho e os desafios dessas imunizações que tem 2 trabalhos, né, a Covid e a carteira de vacinação, né? Como você bem disse, né, o Butantan tem 120 anos e de verdade as pessoas conheciam muito mais o Butantan por serpentes, venenos, embora o Butantan sempre participou há muitos anos, o Butantan participa de todo o processo, né, de vacinas e distribuição e etc. Então, claro, na pandemia agora ficou muito evidente, não só no Brasil como internacionalmente, esse papel, né, que tem o Butantan na produção de imunobiológicos e veja que o Butantan é quem distribui, por exemplo, a vacina da influenza para o país inteiro, né? Então era muito interessante que a população não tinha muito esse conhecimento do papel do Butantan como uma fábrica mesmo, né, de produção de imunobiológicos. Então, a pandemia trouxe isso e de alguma forma, também fortaleceu internamente o Butantan nesse foco, né, de produção de vacinas, novas tecnologias e estruturação para isso. De verdade que a gente tem essa preocupação do movimento anti-vacina já faz muito tempo, né? A gente tem um parque aqui no Butantan, recebe escolas, tem um trabalho muito grande com a população familiar, né? Com as crianças, com as famílias, com os estudantes, e a gente tem tentado já há muito tempo fazer um movimento inverso ao movimento da antivacinação. O problema é que esse movimento ele é muito grande, né? E ele envolve pessoas de todos os níveis, né? Tanto social quanto cultural. E isso é bastante complicado você fazer a volta. Talvez agora, com a Covid, as pessoas voltaram a entender a real importância, né? Quanto que é inteligente você imunizar a população e prevenir, né? Quantas coisas que já foram erradicadas e que a gente corre o risco por essa falta de informação ou por esse movimento desastroso, né, antagônico ao que realmente é um processo inteligente das pessoas poderem se proteger. Então, é claro, nós estamos fazendo todo o movimento possível aqui. A pandemia atrapalhou, obviamente, o trabalho no parque, né, que é um trabalho importante, mas atrapalhou. Mas, de qualquer forma, a gente está tentando, via comunicação, via tudo que é possível, que as pessoas entendam a importância da vacinação. Não só para coronavírus, como para a influenza, para todo o calendário de vacinação. A gente não pode deixar voltar, né, coisas que já estão erradicadas, coisas que já estão controladas, que a gente não pode, por ignorância ou por um movimento contrário, a gente não pode deixar isso acontecer. Então, o nosso movimento aqui é claro, né? Não como fabricantes de vacina, mas como consciência de saúde pública, né? Nosso lema é pela vida, né? Então, obviamente que a gente faz todo o movimento para que esses movimentos contrários se desfaçam. Antes de eu continuar até perguntando para os outros participantes, você falou assim, sobre o grupo anti-vacina, você falou que era um grupo grande. Eu sempre tive a sensação que era um grupo pequeno, mas que fazia algum barulho. Você acha que esse grupo vem crescendo mesmo? Eu acho que assim, a gente ouvia raramente, né, as pessoas falando. Agora se vê manifestações próximas, né, de gente, inclusive, com uma cultura que você esperaria que não porque você fomenta, quer dizer, cada vez que você tem vários níveis, né, de você falar alguma coisa e repercutir, dependendo do grau de exposição da pessoa, quando ela fala alguma coisa, isso repercute de uma forma maior ou menor. Sim. Então, eu acho que, eu não diria que ele é enorme, mas ele não é tão pequeno
para poder ter essa repercussão que acaba tendo. Não sei qual é a opinião dos outros, acho que o Fernando pode opinar sobre isso, todos os outros podem opinar sobre Então isso. vamos passar a bola para o Fernando, que ele pode opinar sobre isso e também comentar sobre os desafios aí do programa de imunizações, né, que enfrentam esses 2 trabalhos, né, que a gente está chamando de 2 trabalhos. Eu acho que assim, o movimento anti-vacina, ele tem 2 componentes. Ele tem um componente anti-ciência, entendeu? Então, são as pessoas que não acreditam em vacina porque não acreditam em um monte de outras coisas. Que acha que a Terra é quadrada, né? Tô querendo que ela me leve naquele buraco lá para eu pular, para ver como é que é a altura. Então, tem esse componente que é um componente maior e com o governo Bolsonaro e com esse tipo de gente que está no governo se espalhou. Então, é bacana para você se identificar com esse tipo de pessoa, você falar também que você é anti-vacina, né? Então, tem esse componente que é difícil de combater porque ele envolve as opções políticas, as crenças no que é melhor para o Brasil, as crenças... E aí, nesse grupo, entram também esse pessoal mais ambientalista, natureba, que acha que vai curar tudo com outras tecnologias. Então, esse é um componente, né? Mas eu acho que o componente mais importante do movimento anti-vacina é que a própria vacina ela traz nela essa sensação, entendeu? E você pega uma doença que, pela vacinação, a gente controlou totalmente. Pega sarampo, pega uma coisa desse tipo, né? O que acontece? Quando todas as crianças tinham sarampo e você dava vacina e, de repente, os que não vacinados pegavam, outros não pegavam, a pessoa percebia que a vacina funciona, né? O próprio sucesso das vacinas levou que elas ficassem totalmente preventivas. Quer dizer, quanto maior o sucesso, menos caso tem. Então, hoje, a nova geração ela vai lá e leva o filho para vacinar contra sarampo. Eu nunca vi um caso de sarampo, entendeu? Porque já nos pais, já na geração anterior, não tinha sarampo. Então, é um saco esse troço, eu tenho que ir lá dar vacina e o fato é que eu nem sei o que é esse troço de sarampo. E aí tem uma de quádrupla, sextupla, que essas doenças também nunca ouvi, né? Então, o que aconteceu agora com o Covid, com a Covid SARS-CoV-2, é uma ótima oportunidade, entendeu? É uma desgraça, não tem dúvida nenhuma, porque está morrendo um monte de gente por vários motivos. Então, é uma desgraça, mas é uma enorme oportunidade para as pessoas que acreditam nas vacinas, entendeu? Porque é o momento em que você chega para a população e fala assim, olha, tudo bem, está aqui, ó, todo mundo morrendo. Ó, vacinei, ninguém mais morre. Entendeu como é que funciona? Eu acho que isso é uma oportunidade enorme, entendeu? E ela passa por você explicitar claramente que a doença mata e a vacina salva. Porque depois que a gente vacinar todo mundo contra o SARS-CoV-2 e o SARS-CoV-2 virar ou uma gripe ou um sarampo, a gente não sabe o que ele vai virar, essa oportunidade não vai ter mais, entendeu? E cada vez que tem uma epidemia, eu lembro quando teve a febre amarela no norte de São Paulo, tal, cada vez que tem um corre-corre por causa de uma doença, é uma oportunidade para quem faz vacina, defende as vacinas, etc., mostrar para a população o valor da vacina, mostrar como ela funciona, mostrar os problemas, as dificuldades, tal, e falar para a pessoa, tá vendo, você está tomando a vacina contra o SARS-CoV-2, por quê? Porque você não quer morrer, né? E esse teu filho aí que você não quer dar a vacina de sarampo para ele? Você já viu sarampo? Não viu sarampo? O sarampo é feio, entendeu? Muitos casos não são, mas alguns casos são feios. Então, e fazer a ligação, entendeu? Porque eu acho que está embutido nessas tecnologias que resolvem mesmo o problema, o embrião das pessoas que são contra essa tecnologia. Entendeu? Porque se de todas as vacinas que a gente usasse hoje, a gente ainda tivesse uma taxa de gente morrendo dessas doenças, entendeu? Então, vamos supor, meu primo morreu de coqueluche. Puxa, deixa eu lá dar a vacina de não sei o quê para o meu filho. Olha, você viu fulaninho todo pintado lá de sarampo, que coisa horrível.
Pois é, eu já vacinei os meus, tá vendo? Não tiveram. Mas a gente tem um programa tão bom, entendeu? Que ele traz no seu bojo essa mentalidade das pessoas, né? Então, tem quase uma coisa autorregulatória. Então, você vê agora, está caindo as taxas de vacinação? Tá. É ruim? É. Tá? Dá para tentar combater? Dá. Dá para tentar... É bom tentar combater? É. Mas se não conseguir combater e começar a aparecer sarampo, aí é o momento de você falar, tá vendo, ó? Tá vendo o que acontece? Aparece o sarampo. Vocês viram o que aconteceu na febre amarela no norte de São Paulo com os macacos? É isso aí. Porque as pessoas, no fim, aprendem assim, entendeu? Eu acho ótimo esses negócios do Butantan, tem o parque, leva e não sei o quê, tal, mas se atinge uma fração minúscula das pessoas. As pessoas... Por que as pessoas têm tanto interesse em câncer, por exemplo, e pouco interesse em vacina? Porque vê todo mundo morrendo de câncer em volta. Por que tem tanto interesse em cardiologia? Porque vira e mexe, tem um parente teu que tem um troço e cai morto, né? Então todo mundo fica interessado. Agora, você tem uma tecnologia com um sucesso brutal como é a vacina, é natural que todo mundo... E vai ser a mesma coisa com a cardiologia. Daqui a pouco, se ninguém mais morrer do coração, e você fala, não, tem que tomar estatina, Fernando, você vai ter que tomar estatina. Mas imagina, ninguém mais morre do coração. Por quê? Eu sou anti-estatina agora, entendeu? Então, eu acho que tem essa oportunidade enorme agora, tá? Que é você fazer uma campanha em cima mostrando, olha, tá vendo? Faz tempo que vocês estão levando a vacina no lero-lero, porque aqui a lista da doença não apareceu ninguém. Está caindo, sabe o que vai acontecer? Vai começar a morrer primo teu, entendeu? Como está morrendo. E eu acho que a gente tem uma visão muito paternalista. Em vez de mostrar a realidade nua e crua para as pessoas, fica assim, a vacina é boa, a vacina não sei o quê, aquela coisa meio assim, que não convence esses caras. Esses caras que são anti-vaxxers, eles só se convencem na hora que amigo morre, na hora que... Aí convence, entendeu? Porque aí, claro, vai ter um pedaço tão radical que você não vai convencer de jeito nenhum. Mas existe Tem pesquisas nos Estados Unidos mostrando que tem uma fração que era anti-vaxxer e que agora, na hora que viu o negócio e começa a morrer gente, muda de ideia. É tipo aquele ditado, né? O que os olhos não veem, o coração não sente. Então, quando os olhos veem, o coração já sente, né? Bem isso. Exatamente. Então, eu acho que essa é a oportunidade nossa, entendeu? Essa é a oportunidade. Quer dizer, essa tragédia que nós estamos vivendo, ela traz muitas oportunidades. Primeiro, é bem triste, né? Essa colocação sua é bem triste, de ter que ver acontecer para mudar uma mentalidade ou entender alguma questão. Cinto de segurança é igual, entendeu? Quando um parente teu morre num desastre de automóvel... Tive um filho agora que teve um desastre, abriu o airbag na cara dele. Ele sempre achava que esse negócio, besteira assim de segurança, agora o cara está todo cuidadoso, entendeu? Então, eu acho que tem esse... E a gente tem que usar isso para mostrar que o SUS é importante, para mostrar que o PNI é importante, para mostrar que o Butantan é importante, para mostrar que importar a vacina é importante, para mostrar todo o sistema e mostrar como ele funciona. E aos poucos, dizendo que ele realmente funciona. Isso passa por um outro aspecto também. Dizer quando as coisas não funcionam. Entendeu? Uhum. E aí é uma responsabilidade dos cientistas, porque é igual remédio. Você tem remédios que você tem que tirar do mercado. Entendeu? Tem coisas que funcionam, tem coisas que não funcionam. A gente insistir em coisas que não funcionam, eu acho que ainda não tem casos, mas, por exemplo, a cloroquina é um caso desse. Você fica insistindo, tem gente que insiste e tal, você põe em risco toda a farmacopeia, de certa maneira. Você põe em risco todos os remédios, na hora que fica gente insistindo que funciona, ou um fabricante insistindo que uma coisa Acaba funciona. desvalorizando o restante, né? O que realmente funciona se aquilo não funcionar. Exato. Sim. Agora eu passo a palavra também para Ana Paula falar aí o ponto de vista sobre os desafios aí da PNI e desses dois caminhos, não só da vacina contra a Covid, mas também
do programa de imunização, né, do calendário anual aí que já é colocado e programado. O programa de imunizações, ele começou a sua primeira campanha, que foi do Zé Gotinha, né? Não tinha nem nome Zé Gotinha, ainda em 1980, né? O nome Zé Gotinha só veio em 86. De lá para cá, a gente conseguiu fazer muitas campanhas no Brasil e virar um exemplo para o mundo inteiro. A gente alcançou altas coberturas vacinais, reduzindo várias doenças e até eliminando. Em 2008, a gente vacinou 68 milhões de pessoas com a dupla viral, sarampo e rubéola, e conseguimos eliminar a rubéola congênita. O sarampo, por exemplo, a gente chegou a ganhar o certificado e perdeu esse certificado por ter algumas pessoas não vacinadas. E acabou voltando a doença sarampo. Agora, por exemplo, a gente está com um caso de sarampo no Amapá. Ano passado, a gente teve 8 mil casos de sarampo no Brasil. Nossa, não sabia que era esse número. E a gente, com essas quedas, isso que os colegas falaram de você perder essa percepção de risco e perder a percepção da doença, e as pessoas ainda acham que a gente tem algumas doenças que a gente não vê, mas tem algumas doenças que a gente não percebe que elas persistem. Por exemplo, em 2019, o Brasil teve 265 casos de tétano com 68 óbitos. Então, ainda se morre de tétano no Brasil. E é uma vacina gratuita nos postos de saúde. Então, são coisas preocupantes que a gente tem. Na última jornada da Sociedade Brasileira de Imunizações, eles apresentaram uma pesquisa falando justamente sobre fake news e movimento anti-vacina. As fake news no Brasil, elas não são recentes. No início do século XX, o Oswaldo Cruz foi tentar fazer uma campanha de vacinação para eliminar a febre amarela urbana e teve a revolta dos bondes no Rio de Janeiro com um problema com vacina. Quando se lançou a vacina de gripe no Brasil, a fake news que rolava naquele momento que era uma campanha do governo para eliminar os idosos e acabar com inampes. Então, até a gente conseguir provar que a vacina de gripe salvava vidas, salvava pessoas e evitava mortes, isso foi muito importante. Em 2019, a gente teve quase 7 mil casos de internação por forma grave de influenza, sendo que 30% disso precisou de UTI e desses 45% precisaram de ventilação mecânica. E esses dados são disponíveis. Então, a gente está no meio de uma pandemia de Covid-19, nós estamos na sazonalidade de gripe, precisamos fazer as 2 vacinas e todas as outras restantes. A estratégia que a gente tinha de vacinar nas escolas os adolescentes, com as aulas online, essa estratégia caiu por terra. Só que eu acho que a gente precisa de mais eventos assim, de massificar a importância da informação de vacinas. A gente tem muito mais um movimento de hesitação em se vacinar e uma dificuldade ou uma procrastinação em se vacinar no Brasil do que o movimento anti-vacina por si só. Durante a pandemia, a gente teve uma exaltação de se misturar política com proteção e vacina, e isso atrapalhou muito, sim, os movimentos de vacina, mas a gente já vinha vendo uma queda progressiva dos índices de vacina e das coberturas vacinais. Então, a vacinação, por exemplo, de DTPA para gestante, que foi um grande ganho, que foi implantado em 2014, a gente tem em torno de 40%, 50% das gestantes no Brasil recebendo essa vacina. Então, isso é uma coisa que nos preocupa demais. E a gente vê, assim, por N motivos, é uma unidade de saúde que tem um horário limitado de funcionamento, que uma mãe que trabalha fora não consegue levar seu filho para vacinar, os adultos que procuram pouco vacina e acabam não dando o exemplo para seus filhos de se vacinarem juntos. A vacina ela deve ser um programa familiar. A gente tem o calendário vacinal da criança, do prematuro, do adolescente, da gestante, do adulto e do idoso. Então, não tem porquê nenhuma faixa etária não ter alguma vacina para receber. Foi comentado sobre câncer, a gente tem 2 vacinas disponíveis para câncer. A gente tem hepatite B, que protege de câncer de fígado, e a gente tem a vacina, e que a gente ainda tem câncer de fígado por hepatite B no Brasil, tem altos índices de doença hepatite B no Brasil, e com uma vacina de excelente qualidade, que o próprio Butantan produz como um dos grandes fornecedores do Ministério da Saúde. E a gente tem a vacina de HPV, que é a vacina fornecida para os adolescentes, e nos CRIs ela é fornecida para algumas comorbidades numa faixa etária mais ampla. É uma vacina que é a mesma vacina, o Ministério compra do mesmo laboratório que é vendido nas clínicas privadas e que protege de 7 tipos de câncer, inclusive existe um projeto da Febrasgo, junto com o PNI, junto com a SBIM, de eliminar o câncer de colo de útero no futuro, daqui uns 20, 30 anos, se a gente conseguir vacinar em massa os nossos adolescentes. E isso não está acontecendo.
Então, a gente precisa de uma conscientização da população. Agora a gente tem ampliação temporária da vacina pneumocócica, que protege de pneumonia e meningite pneumocócica para os pacientes cardíacos, é um critério definitivo para os pacientes oncológicos, e a gente precisa associar com a vacina de gripe a vacina pneumocócica e conseguir vacinar o maior número de pessoas possível, e isso a gente precisa que a população entenda, e a gente precisa massificar essas informações, bater mesmo na mídia e tudo mais, e precisa da consciência de que quando eu recebo uma fake news, primeiro, eu vou confirmar se ela é uma fake news, e segundo, eu não vou repassar. Isso é muito importante como consciência da população. A fake news realmente é um assunto que eu acho que é um dos maiores desafios. É o que você falou, a gente tem que educar, além de educar e falar, bater na tecla da imunização, é bater na tecla que todo mundo deve verificar aquela notícia. Até na Pais e Filhos a gente tem um canal de WhatsApp que se você tiver dúvida de qualquer coisa que você recebeu, você manda no WhatsApp, a gente vai conferir e se a gente não tiver matéria sobre aquilo, a gente vai fazer. Então, assim, é um trabalho redobrado que a gente está fazendo, mas é como eu falei, é catar caquinho, né? Para a gente ter essa questão. Agora eu vou dar continuidade com a Ariane, para ela também falar sobre esses desafios aí que a PNI enfrenta, principalmente agora, desde 2020. Eu acho que o Fernando queria completar a fala da Ana Paula. Desculpa, né, não vi. Eu vi ele tentando falar, não é isso? Acho que ele queria completar a fala da Ana Paula. Fernando, você quer completar? Eu queria. É que eu acho que, por exemplo, você falou esse negócio do tétano hoje, né? Minha mulher trabalhava na UTI do tétano, no HC, quando ela era médica. E eu já vi filmes de pessoas morrendo de tétano, né? Quer dizer, então, eu fico com a impressão, e as outras doenças é igual, quer dizer, você tem que ter, não adianta essa propaganda, vamos se vacinar, olha como é bacana, olha, você tem que se vacinar, vá no posto se vacinar, entendeu? É tudo muito feito para ser uma espécie de propaganda do governo e não uma propaganda para realmente levar as pessoas à vacinação, entendeu? Se filmar uma criança com sarampo, por exemplo, ou filmar um sujeito com tétano, e aí você fala, olha, isso aqui tem 200 caras morrendo todo ano. Por quê? Porque as pessoas não conseguem se organizar para ir no posto de saúde. Olha como é que o cara morre, olha como é horrível. Claro, não precisa ser tão ruim assim como eu estou dizendo, mas é uma coisa mais objetiva, mais incisiva, entendeu? Dá uma assustada a mais para poder... Eles fazem com propaganda de cigarro, entendeu? Você pega um maço de cigarro, vê aquelas fotos que tem lá. Não tem prurido, entendeu? Aquilo funciona, as pessoas ficam até mal de andar com aquele maço, entendeu? Com aquela foto daquele sujeito lá, câncer, não sei aonde, né? Então, eu acho que tem que ter uma coisa mais agressiva, mais direta. A vacinação, ela previne doenças horríveis, entendeu? E essas doenças são claramente visíveis nas pessoas que estão doentes. Sim, com certeza. Doutora Ariane, sua opinião também sobre isso? Não, sim, eu acho que completar aí o que os colegas falaram anteriormente, dando um pouquinho de foco na população a qual eu trato, que é a população de pacientes cardiopatas e principalmente a população de idosos, né? Se a gente olhar a tendência da população mundial, a gente está invertendo a nossa pirâmide, né? A política de saúde dos idosos, ela vai ser uma prioridade de saúde pública. A gente tem uma estimativa mundial, né, dados da Organização Mundial de Saúde, que em 2050 a gente vai ter cerca de 2 bilhões de idosos, de pessoas de mais de 60 anos, e no Brasil a gente teve um crescimento nos últimos 4 anos no número de idosos que praticamente dobrou em relação ao que se tinha na década anterior. Então, realmente, a gente vai ter que olhar para essas políticas que visam a saúde dos idosos, e aí, de idosos, eu estou falando da população acima de 60 anos. E nessa população, especificamente, a gente tem estratégias de vacina extremamente eficazes, como a vacina de influenza, principalmente para a doença cardiovascular. Isso hoje faz parte da nossa prescrição médica, indicar a vacinação, tanto para influenza quanto para pneumococos, porque
dados, e agora a gente já tem quase 800 mil pacientes avaliados em meta-análise, em estudos científicos, que mostram que a vacinação de influenza, é um estudo desse ano, março de 2021, uma meta-análise com 16 estudos, 800 mil pacientes avaliados, pacientes vacinados contra influenza comparados com pacientes não vacinados, os vacinados tiveram uma redução de morte de 25%, de morte de todas as causas. Morte cardiovascular, 18%. Morte relacionada a causas diversas, infecciosas e respiratórias, em torno de 12%. E reduziu evento, reduziu infarto, reduziu AVC, reduziu eventos cardiovasculares maiores. Então, não tem como a gente, como médico, cardiologista, que prescreve, como o Fernando disse, uma estatina, né, e ouve o paciente reclamar, a estatina não se compara a essa mortalidade, a essa redução de mortalidade, se a gente for pegar números absolutos. Então, não tem como a gente não deixar de falar, a gente não falar disso abertamente, nós, como médicos, indicarmos a vacinação na prescrição, tem que estar na prescrição médica para que o paciente encare aquilo, e isso se como uma medicação, né? E não como assim, vai lá, vacina. Não, tem que ser, o senhor tem que se vacinar, né? Sim. E cortar de maneira, como o Fernando disse, né? Tem que ser direto mesmo, né? Porque a tal da ideia, a gente não tem que nem dar, não é espaço para ouvir, mas a gente não tem que nem criar argumentação com esse tipo de fala, né? De que a vacina foi criada para acabar com o INAMPS, do estudo, isso não se discute, isso não se discute, isso é mentira, acabou o assunto. O que a gente tem de verdade é que a vacina é efetiva. Então, acho que oportunidades como essa da gente poder falar não só da vacina infantil, nem da vacina da HPV, como foi muito bem falado aqui pela Ana Paula também, a gente tem vacina para câncer? Tem vacina para cânceres muito prevalentes, principalmente o câncer de colo de útero. Então, a gente tem que encarar as políticas vacinais dessa maneira, essa é a minha opinião. Com certeza. Para a gente seguir, é importante ressaltar que o Brasil possui profissionais brilhantes na área da saúde. Ontem e hoje a gente está lidando com alguns deles, né? Até a Marlene aqui, que também dedica a vida dela para trabalhar esses assuntos. Hoje a gente está falando de imunização, mas o quanto que você não trabalha há muito tempo para levantar esses assuntos e melhorar a qualidade de vida, e as descobertas aqui dos brasileiros ao longo dos anos foi incrível, né? Com a pandemia da Covid-19, os cientistas e pesquisadores empreendem uma corrida contra o tempo para buscar uma vacina e muito mais outras áreas dentro da pesquisa voltada para a imunização de pessoas que também foram desafiadas a buscar soluções, né? Todo mundo quer solução. No Brasil, não podemos esquecer que, além da recém-chegada vacina contra a Covid-19, possui extensos portfólios de vacinas para muitas doenças graves, como esses especialistas estão falando aqui. Por isso, a minha pergunta para vocês, e até pegando aí o gancho do que o Fernando falou, eu vou deixar até bem aberto para vocês começarem a falar, porque a minha pergunta é: falta investimento no Brasil para que a gente, em termos de pesquisa e inovação, seja autossuficiente na produção de vacinas e mais, né? Quais os gargalos o país está enfrentando, não só para produzir mais vacinas internamente, como a gente está fazendo, mas também ter condições de aperfeiçoar essa produção interna e descobrir coisas novas. Eu acho que, eu vou até direcionar, assim, a doutora Ana Marisa pode começar falando, que eu acho que é muito o que o Instituto Butantan faz, mas depois eu acho que fica aberto para a gente conversar mesmo, até a Marlene. Se falta esse investimento, o que você acha que pode melhorar também? Bom, tenho certeza que vai ser uma pergunta muito, muito conversada aqui no debate, mas enfim, eu acho que a pandemia escancarou as nossas necessidades e as nossas fragilidades, os gargalos que a gente tem. Então, e uma grande oportunidade também da gente pegar um rumo. Eu acho que isso é a primeira coisa a ser falada. Claro que quando a gente está falando em inovação, um mundo globalizado, e não estava falando em pandemia, a gente podia contar, né, com a possibilidade de ter vacina de outros países, importar, cada um fazer um pedaço. Acho que isso tudo é muito saudável, muito importante, favorece conhecimento, favorece um monte de coisa. Quando chegou agora nessa história da pandemia, que cada um tem que defender, né? Tem obrigação de defender o seu povo e não
dava para contar, mas está claro, né? A gente não consegue contar com isso. Então, obviamente, abriu aqui, escancarou uma fragilidade nossa. Eu bato muito na tecla da gente ter infraestrutura para poder responder rapidamente, ter respostas rápidas, né? Para mim é muito claro o fato de você não conseguir ir para frente, mesmo que você tenha ciência, mesmo que você tenha projetos maravilhosos, mesmo que você ache que vai conseguir fazer o negócio, se você não tiver infraestrutura para fazer esse negócio ir para frente, escalar isso, sem chance, né? Então, para mim, ficou bastante claro e se veja, a gente viveu aqui importação e está vivendo importação ainda de IFA, com tecnologias que são tecnologias simples, né? Quer dizer, tecnologias que, inclusive, a gente já tinha a tecnologia, de alguma forma. Então, você fazer vírus inativado, cultivar vírus em célula, a gente já tem a tecnologia, não é nenhuma uma coisa tão fantástica, né, fazer isso. Mas por que a gente não saiu na frente? A gente não saiu na frente porque a gente não tem infraestrutura para escalar isso. Então, você tem que pegar um negócio que já está andando, que já está escalado para poder trazer para o país. Para mim, claro que tem tecnologias que a gente tem que investir, obviamente, as vacinas mais modernas, né, tem que investir, tem que tirar da bancada da universidade. Nós temos N projetos de vacina no Brasil e no mundo, né? Várias tecnologias. Mas também tem assim, as pessoas falam eu tenho a tecnologia e vamos fazer a vacina, mas não tem ideia exatamente do que significa fazer a vacina. Não significa exatamente o que é transformar isso em produto. O que precisa para transformar em produto? Você tem que contar com infraestrutura, que você tem que ter boas práticas de fabricação, que você tem que ter um sistema de qualidade, que você tem que ter um regulatório. Quer dizer, você tem que ter tudo. Você tem que ter uma plataforma para estudos de segurança, você tem que fazer ensaios pré-clínicos, tem que saber desenhar um ensaio clínico, fase 1, fase 2, fase 3, não é só executar um ensaio clínico já desenhado. Então, eu acho que essa conversa e essa possibilidade que a população teve também de se envolver com tudo isso foi riquíssima, está sendo riquíssima, porque acaba entendendo qual é o processo inteiro. Então, você ouve, eu desenhei uma vacina, tenho um projeto. Tá bom, como é que você vai fazer isso? Né? Qual é a infraestrutura que você vai usar? Onde que você vai conseguir produzir essa coisa toda que você está dizendo que tem? Então, óbvio, nós estamos falando de tecnologia, não existe tecnologia sem financiamento. Financiamento para esse tipo de coisa não é pequeno, né? Quando você pensa que você vai desenvolver um produto do começo até o fim, é um financiamento importante que você tem que ter. Ele tem que ser sustentável, ele tem que ser de longo prazo. Então, obviamente, falta financiamento. Né? Mas você acha que com essa visibilidade do Instituto Butantan hoje, ela está tendo, você já consegue perceber que os investimentos podem começar a aparecer mais do que antigamente, ou você ainda não vê essa luz no fim do túnel aí? Não, veja, o Butantan agora, ontem, né, a gente ouviu também que o Butantan a Anvisa liberou mais o teste clínico da Butanvac. Sim, até onde eu queria chegar é a Butanvac, que está todo mundo esperando essa vacina. Então, mas por que a gente pode bancar um negócio desse? A gente pode bancar um negócio desse porque tem uma plataforma, né? Tem uma fábrica que produz vacina de influenza numa plataforma de ovos e que essa vacina de influenza já abastece o país. Então, a gente já tem essa tecnologia, né? Tem pessoas experientes para fazer isso. Nós não temos que começar desenhando uma fábrica para criar a tecnologia, para poder... Nós não temos uma fábrica, não precisamos fazer uma fábrica multipropósito exatamente para isso nesse momento, né? A fábrica está lá, então dá para bancar essa tecnologia. É claro que quando você tem os resultados, hoje é impossível você não pensar que vai ter investimento para a necessidade que a gente está aqui. Então, está tendo investimento. Investimentos, a própria Fundação Butantan está investindo muito em tudo, o governo do estado está investindo em tudo, FAPESP investindo em tudo que for possível. Então, a gente tem várias formas de investimento aqui. Agora, no meu ponto de vista, não é só isso que nós temos que estar falando aqui, nós temos que estar falando de uma política
nacional de entendimento do que nós somos capazes e para onde nós vamos e se vale a pena a gente se transformar num polo de produção de imunobiológico e o que precisa para isso, né? De uma forma adulta, né? Falar isso consciente de uma forma adulta. Então, acho que é isso. Eu passo para o Fernando, que está louco para falar. Vai, Fernando. Da próxima vez você vai vir aqui com a gente para o estúdio. Vai ser mais legal. Estou na praia. Você acha que eu vou aí? Eu estou na praia. Eu acho que o problema no Brasil é que tudo que a Ana Marisa falou é verdade, né? Mas a gente tem uma falha aqui no Brasil, que a gente é muito presunçoso. A gente acha que vai fazer tudo, entendeu? E a gente não se conforma que a gente é um país subdesenvolvido. Então, a gente tem que escolher as brigas, entendeu? Então, por exemplo, eu acho que, pega no caso do SARS-CoV-2, o Ministério fez uma burrada enorme, quer dizer, não sei, essa coisa sempre me cheira que não rolou o dinheiro para a Pfizer, porque não é possível uma coisa dessa. Mas você tem que, por exemplo, você pega, é lento, quer dizer, a gente vai demorar muitas décadas para a gente conseguir produzir uma vacina do zero. Você pega a Butanvac, está sendo produzida quase do zero, com umas colaborações aqui e ali, vai levar 6, 8 meses, sei lá, para fazer as 3 fases clínicas, já tem não sei quantos meses de pré-clínico, etc. Tal, e nós vamos acabar saindo com uma vacina, né? Mas não dá para produzir tudo no Brasil e nenhum país faz isso. Nenhum país faz isso. Quer dizer, então a gente tem que escolher, tem que ter uma estratégia que não pode ser a gente vai fazer tudo, entendeu? Porque a gente vai fazer tudo, porque aqui a gente vai fazer todos os imunobiológicos, a gente vai fazer todos os remédios, vai fazer todas as IFAs que a gente precisa. Tem que ter uma estratégia que você combina trazer as tecnologias de fora com desenvolver algumas coisas aqui. Eu acho que, de preferência, a gente deveria desenvolver coisas aqui que ninguém mais vai desenvolver, entendeu? Que são as doenças mais importantes no Brasil e que tem principalmente no Brasil. Você não vai conseguir, é ilusório achar que um instituto como a Fiocruz, como o Butantan, vai competir com uma Pfizer se ligando a uma startup alemã com não sei quantos bilhões de dólares de não sei quem e que vai conseguir competir. Não vai, entendeu? Não vai fazer, nem daqui a 10, 20 anos. Então, a gente, agora também, por outro lado, a gente não tem um sistema contínuo de pegar alguns problemas e levar até o fim, entendeu? Então, por exemplo, a gente tem aqui no Brasil dengue, tá certo? O Butantan está se dedicando a fazer dengue subfinanciado faz um tempão. E a dengue até hoje não saiu. A gente não tem a vacina da dengue. E esse é um problema mais brasileiro, que a Pfizer está pouco ligando, que a AstraZeneca não quer nem saber de dengue, entendeu? Aí veio a Zika. Eu lembro bem, o Butantan, vamos fazer, o Butantan vai entregar a vacina da Zika. Eu lembro, eu escrevi sobre isso. O Butantan prometeu a vacina da Zika. Cadê a vacina da Zika? Entendeu? Então, esses projetos que só nós vamos fazer, que podem levar mais tempo, e a gente precisa dessas vacinas, e a gente não vai ter de onde comprar, deveriam ser as prioridades mesmo. E vamos batendo nelas. Está subfinanciado mesmo, precisa de mais dinheiro, mas a gente tem que chegar lá. Quando tem uma emergência como essa, eu acho que o Butantan e a Fiocruz fizeram a coisa certa. Escolheram um parceiro, pau na máquina, tá certo? Eu acho que, pela qualidade a posteriori, a Fiocruz escolheu um parceiro melhor, porque a vacina da AstraZeneca aparentemente é melhor, a gente não sabe com certeza ainda, mas isso não é culpa de ninguém, entendeu? O Butantan tinha essa parceria com a Sinopharm, foi muito rápido, executou a parceria, e estamos aí com a Coronavac, tá certo? E agora fez uma parceria com outro pessoal lá de Nova York e nós vamos ter a Butanvac.
Agora, você ter um sistema no Brasil que você acha que você vai ser capaz de responder rapidamente a uma emergência como essa, de nível global, entendeu? Praticamente não tem nenhum país ainda que é capaz de fazer isso. Então, tem que separar. Quer dizer, as coisas que a gente precisa de bastante dinheiro, a gente precisa se comprometer, precisa ter financiamento, e nós vamos fazer até o fim. E as coisas que a gente vai importar, vai fazer parceria, etc. A gente tem no Brasil muito esse hábito de querer agarrar tudo como se a gente fosse capaz de fazer tudo, entendeu? E a gente é um país pobre. E num país pobre, sempre, pode ser o governo bom, o governo ruim, honesto, desonesto, ele sempre vai ter que escolher. Eu vou botar o dinheiro no Butantan, eu vou botar numa escola. Eu vou botar no Butantan, eu vou botar no SUS. Sempre tem essa escolha, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que ser mais aberto para se integrar no movimento geral de imunobiológicos do mundo, onde a gente é parceiro de várias pessoas. Eu acho que foi um progresso enorme nessa pandemia, que nem o Butantan, nem o Fiocruz chegaram e falaram assim, pode deixar que nós vamos fazer uma vacina. Porque ia ser hilário, tá certo? Tá. Eles fizeram a coisa certa, foram procurar um parceiro que já tinha uma coisa mais ou menos andando, entraram com uma parte do negócio, o Butantan resolveu fazer o clinical trial aqui no Brasil, fez os acordos. Você vê quanto tempo levou para a AstraZeneca assinar com a Fiocruz o acordo de transferência de tecnologia. Essas coisas são lentas, entendeu? Mas tem que ter essa combinação, e para isso precisa ter uma inteligência no país e nessas instituições de saber quais são as coisas que dá para fazer e as coisas que a gente tem que contar com colaborações internacionais, e esquecer esse nacionalismo exagerado, entendeu? Eu não sei o que vocês acham, mas essa é a minha... Só voltar um pouquinho? Eu acho que, Fernando, a gente não discorda. Na verdade, é assim, eu também não acho que a gente tem que fazer tudo, nem dá para fazer, é impossível fazer tudo. Concordo com você que cada um está fazendo um pedaço e fazendo as parcerias, as coisas vão mais rápido. Mas o que eu disse antes é que é um momento muito importante, uma oportunidade, que eu acho que é uma grande oportunidade, da gente também entender o que de tudo isso que pode ser feito, o que nós realmente podemos fazer, né? E eu acho que assim um tanto de poder ter a soberania de ter uma tecnologia, eu acho que é extremamente importante. De verdade, eu acho que isso abriu essa... É muito mais fácil, realmente, você contar com parceiros de várias partes, cada um fazer um pedaço, eu acho que é muito salutar. Agora, no momento de uma pandemia, eu não penso que nós temos que resolver o problema do mundo, não. Mas, minimamente, tentar resolver algum problema nosso, a gente tem que poder querer, né? Então, concordo com muita coisa que você falou, mas só que quero dizer que não seja mal interpretado da minha parte, imaginar que eu quero fazer tudo, que o Brasil tem que fazer tudo, que o Butantan tem que fazer tudo. Não, nunca foi isso, né? Mas, minimamente, ter uma tecnologia que a gente domine, eu acho que é importante, né? Como país. E também perder a ilusão de que aquilo que eu desenvolvi na bancada, aquilo vai realmente se transformar num produto se eu não tiver minimamente de infraestrutura. Então, esse é o recado que eu quis falar. Não, eu acho que ficou claro, sim. E seria muito legal escutar sobre essa questão de investimento também a doutora Edilane, né? Que é da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, saber do lado dela o que ela acha. Eu estou aqui esperando a minha vez para falar, porque... Desesperada para falar, né? Socorro, me deixem falar. A fala dos dois nos traz muitas reflexões, né? E é inevitável a gente lembrar de alguns detalhes que não são detalhes. Por exemplo, de onde é que saem os nossos pesquisadores? Né? Onde eles são formados? Então, fica muito difícil a gente querer almejar um protagonismo internacional para o nosso país, né? Para a nossa ciência, e, ao mesmo tempo, a gente está enxergando e acompanhando um desmonte das universidades, várias pesquisas sendo paralisadas, bolsas de pós-graduação cortadas, os pesquisadores desestimulados por não conseguir vislumbrar muitas saídas, né? Então, as coisas estão muito interligadas, né? Não dá para a gente falar desse avanço tecnológico na área da saúde,
mas tem uma educação precária. Como eu tenho uma vivência na universidade, eu falo isso com tristeza, por enxergar que é necessário olhar nesse momento também para a educação e garantir que a gente dê infraestrutura, né, que a gente tenha recursos humanos formando e se dedicando nesse cenário para que a gente consiga ter depois esses frutos tão desejáveis, né, de inovação tecnológica que acabam por evitar o colapso da nossa saúde. Ainda mais nesse aspecto que eu queria comentar. Doutora Ana Paula, acho que você também gostaria de comentar sobre esse assunto, né? Só para a gente ter uma noção do quão difícil é para o Programa Nacional de Imunizações implantar uma vacina nova. Quando a gente pensa em uma coorte para o Brasil implantar uma vacina nova, então eu vou colocar uma vacina para pessoas em uma única faixa etária, de 10 a 11 anos. Então, de 10 até 11 anos, 10 até 10 anos, 11 meses e 29 dias, o Ministério da Saúde precisa comprar, em média, o Programa Nacional de Imunizações, 3 milhões e 600 a 4 milhões de doses. Então, quando eu introduzo uma vacina, por exemplo, como foi o caso da meningo-ACWY, que entrou em janeiro do ano passado, para os adolescentes de 11 a menor de 13 anos, existem 3 produtores mundiais da vacina meningo-ACWY. O PNI comprou dos 3, para conseguir alcançar a logística disso. E aí, quando você pensa em introduzir isso no Brasil, você pensa na entrega disso, isso tem que ser uma entrega programada mensal, não pode entregar tudo que você compra para o ano de uma vez, porque senão você não tem câmara fria para acomodar isso. Você precisa pensar no tamanho dessa caixa, porque o tamanho dessa caixa da vacina interfere no tamanho da geladeira e da rede de frio que você tem que ter para comportar isso. Caixa térmica, bobina, seringa, agulha, algodão, caminhão, avião e muitas vezes barco para distribuir isso para o Brasil inteiro. Quando você pensa numa vacina que são 2 doses, essa complexidade e a quantitativo de doses é dobrado. E aí você tem o intervalo dessa vacina que você vai colocar e toda uma logística de registro dessa vacina. Porque até produzir o cartão de vacina que você vai registrar essa vacina passa a ser importante. Então, não é simples a gente conseguir implantar vacinas que a gente tem que pensar que essa vacina chega na capital de São Paulo, mas essa vacina chega na população ribeirinha do Amazonas, que chega na temperatura adequada no Rio Grande do Sul e que chega na temperatura adequada do sertão do Nordeste. Então, esquecendo questões políticas, quando se pensou lá atrás também, e eu não sou do PNI, eu não interfiro em decisões políticas de compra de vacina, eu sou do CRI da ponta, estou na ponta para executar a vacinação e participo de ações da Sociedade Brasileira de Imunizações. Então, pensando do outro lado da história, e esquecendo questão política, lá atrás, quando foi ofertado vacina de diversos laboratórios, era uma promessa de vacinas que estavam em fase 3 para a Covid-19 e que não se tinha ainda nenhuma garantia de conseguir. E que tinha 2 vacinas que eram temperatura negativa. E que essa logística ela é muito dificultada. Então, hoje, quando você tem um documento em que você pode colocar uma vacina da Pfizer, por exemplo, que tem excelente qualidade, mas em mais 2 a mais 8, isso se torna factível para você vacinar uma população. Mas quando você tinha lá atrás um documento em que essa vacina precisava de câmaras de temperatura negativa a menos 70, e você tem que pensar na vacinação de todo um país, isso é muito mais complexo como decisão e ação de compra, de você justificar isso e executar isso. A gente vê a dificuldade que é a gente conseguir distribuir vacina da influenza, em que, graças ao frasco multidose, a gente reduz o espaço físico numa geladeira e que você consegue vacinar muita gente com uma única câmara de vacina. A gente está vendo a população brasileira, que a gente tem um exército de vacinadoras e vacinadores no Brasil, indo de diversas formas de transporte para vacinar a população. E aí a gente precisa também do comprometimento da população de voltar para completar o esquema, não apenas tomar a primeira dose. Nós temos vários lugares do país hoje vacinando com competência, tendo vacina e pessoas que só tomaram uma dose e não voltaram para tomar a segunda. Então, é muito complicado a gente conseguir alcançar sucesso numa campanha de vacinação se a gente não atentar para o fato de que a gente precisa todo mundo trabalhar junto. E ainda lembrar que precisa manter os 4 passos
da eliminação de Covid-19, por exemplo, em que vacina é um, que o outro é manter máscara, manter distanciamento social e hábito de higiene, como a lavagem de mãos. Em um Brasil que a gente vai ter gente que vai fazer isso tudo e vai ter gente que não tem dinheiro para máscara, não tem água potável para lavar as mãos, nem sabão. Então, e mora numa casa com aglomeração dentro da própria casa, ou dentro do próprio ambiente onde ele reside. Então, em termos de Brasil, quando você vai pensar numa logística de vacinação, e o Butantan participa dessas decisões, como um parceiro do PNI há muitos anos, é muito complexo você pensar isso para um Brasil inteiro. Eu acho que é importante ressaltar que você está falando, você falou 4 pontos, eu colocaria mais um quinto, que é a população querendo escolher qual laboratório é a marca da vacina que eles vão tomar. Então, se naquele posto de saúde não tiver, eu vi essa cena várias vezes, que eu estou acompanhando há alguns dias, a pessoa vira as costas e vai embora, sendo que ela tem a possibilidade de vacinar. Então, acho que tem aí mais essa questão dentro da Covid-19. E só lembrando que quando a gente pensa em vacinação, e existiu muita resistência, ainda existe dos profissionais da população de escolher vacina, os profissionais de saúde, em momento nenhum, escolheram a vacina que iam tomar, que foram o primeiro público a ser vacinado. Sim. Não existiu o questionamento de qual era a vacina que o médico, o enfermeiro e qualquer profissional que estava na linha de frente ia tomar. A gente levantou a blusa e tomou vacina, porque a gente viu gente morrer, que é isso que o Fernando falou, a grande massa dos profissionais de saúde, eu não escolhi, acredito que a Ariane e a Edilane não escolheu, não sei os outros colegas, mas assim, eu não vi no início, em janeiro, fevereiro e março, profissionais de saúde escolhendo vacina para tomar. Sim, com certeza. Eu queria fazer uma pergunta para a doutora Ariane, que é justamente a vacinação para pacientes cardíacos que a doutora atende. Se, na sua opinião, eles têm ciência de que precisam tomar determinadas vacinas. E eu também queria saber se os médicos, não só os seus pacientes, que eu sei assim, o seu posicionamento, mas se os médicos, eles incentivam e consideram a imunização, ou tem esse speech aí na hora de falar com o paciente para grupo de risco, né, que são considerados grupos de risco. Sim, respondendo a sua primeira pergunta, a gente tem, ouvindo a fala da Ana Paula, eu lembro, e até hoje isso acontece, pacientes me ligando na fila da vacina, me falando, tem a vacina tal, eu posso tomar? Eu falei, se você não tomar, você não precisa voltar no consultório. Do tipo, não é sommelier de vacina, eu quero essa, não sei o quê, não existe isso, a gente tem que vacinar com a que tem. E, óbvio, por algumas questões que ocorreram aí fora do Brasil em relação a eventos adversos de vacina, surgiu essa questão e eu especificamente que trabalho na Sociedade de Trombose e Hemostasia, a gente foi consultado a nos posicionarmos em relação a isso e a gente foi taxativo que toda vacina é segura, todas as vacinas devem ser tomadas conforme o calendário vacinal e a recomendação do Ministério da Saúde e da Anvisa. Então, isso a gente se posicionou muito, os nossos pacientes são pacientes de risco, eles estão na prioridade, felizmente. Na Santa Casa, por exemplo, nenhum paciente ficou sem relatório, porque eles precisavam muitas vezes de comprovação, e a gente fez um movimento grande de poder atender esses pacientes para atualizar suas prescrições, buscarem seus relatórios, colocando eles como prioritários na fila de vacina. Então, não tem dúvida que essa população ela tem que ser vacinada rapidamente e cabe a nós incentivarmos. Sua segunda pergunta, de se os médicos, né, fazem a sua parte, isso tem mudado. Né? Esse conceito de que vacinação também faz parte da prescrição médica do adulto, e principalmente do idoso, da população geriátrica, isso tem mudado. Ano 2019, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, em seu documento de diretrizes de prevenção cardiovascular, colocou um item como uma indicação prioritária de vacinação para influenza e as vacinações para pneumococos na nossa prescrição de medidas preventivas eficazes contra a doença cardiovascular. Então, a gente, como sociedade médica, tem feito um movimento para que os nossos pares tenham essa conscientização da importância da vacina na prescrição médica, junto com a estatina, junto com a aspirina, junto com o exercício, junto com o controle dos fatores de risco. Então, tem muito trabalho a ser feito, mas tem melhorado.
Com certeza. A gente tem aí 40 minutos faltantes para o nosso dia de debate, de conversas. Tem muito assunto para falar e vocês estão lascados, gente. Tem quase 2.000 pessoas assistindo a gente agora e tem muita pergunta que está chegando aqui. O próximo debate que eu iria entrar é pensando muito no futuro. E aí eu já quero emendar, porque tem uma pergunta justamente falando sobre isso. Agora deixa eu achar, né? Calma aí. Achei. É da Maria Juliana, que é justamente o próximo debate que eu ia entrar, que ela falou quais ações podem ser feitas hoje, pensando no futuro da imunização. Eu acho que agora vale a gente fazer um debate sobre olhar lá na frente, né? Quais as ações funcionaram no passado que vocês, na opinião de vocês, especialistas, pode ser resgatada? Ou, assim, como vocês falaram, nas universidades tem grandes ideias, né? O que vocês já ouviram por aí que podem ser ideias de caminhos? Lembrando que esse debate não é para a gente concluir nada, mas é justamente para a gente concretizar algumas ideias e fazer pensar. Então, eu queria que quem aí está apto a já começar com essa pergunta aí da Maria Juliana, né? Maria Juliana. O Fernando. O Fernando, né? Quer falar? Tá com o microfone aí, né? Ligado. Eu acho que a gente, no caso específico do SARS-CoV-2, é muito diferente quando você tem um programa nacional de imunização, você vai adicionar uma nova vacina, você planeja antes, você vê como é que você vai fazer a compra, você se organiza, como a Ana Paula explicou muito bem, né? No caso do SARS-CoV-2, é uma questão de emergencial, então tudo está sendo feito meio na correria, está usando vacinas ainda que a gente sabe que funcionam, mas que você não sabe os detalhes todos de como elas funcionam, e nós estamos tendo que fazer de qualquer jeito, né? Então, nesse caso específico, eu estou muito interessado no futuro, do que vai acontecer aqui no Brasil, né? E a gente está numa situação ruim, porque nós estamos muito atrasados na vacinação, não estamos conseguindo controlar a pandemia com as medidas clássicas de distanciamento social e máscaras, etc. Então, nós estamos atrás, né, do resto do mundo, e o mundo está se vacinando. O fato de a gente estar atrás é ruim, mas tem uma vantagem, tá certo? Você pode... Eu estava até hoje escrevendo a minha crônica para esse sábado, e eu estava pensando que o título dela vai ser Notícias do Futuro. Por quê? Porque você pode olhar para os outros países e ver o que está acontecendo, onde que eles estão acertando, onde que eles estão errando. Isso, de certa forma, é um privilégio, né? Então, por exemplo, semana passada eu discuti o caso do Chile, né, que tem uma taxa alta de vacinação e os casos e as mortes não estão caindo um pouco mais nos idosos, etc. Os dados ainda não são muito bons, etc. Mas o Chile, por exemplo, hoje fez um lockdown geral em Santiago. Não sei se vocês viram, hoje à tarde, fechou Santiago de vez, porque eles não estão conseguindo controlar lá. E eles estão na frente da gente, estão com 60% de pessoal com 2 doses, né? A gente está com 10%. Então, o que está acontecendo em Santiago? Aí você pega São Francisco. São Francisco é interessante. São Francisco, eles também estão com 80 e tantos % de pessoas com 1 dose, 60% de 2 doses, uma das cidades americanas que melhor vacinou. Eles estão totalmente abertos, tudo normal em São Francisco. Está pipocando um caso aqui, outro lá, mas não vira clusters, não vira grupos de casos, porque eles acham que entre as pessoas que já foram infectadas e estão imunizadas por causa da infecção natural e todo mundo que foi vacinado, eles chegaram a uma imunidade de rebanho aparente lá. Claro que isso... Daqui 3 semanas, São Francisco pode estar diferente do que está hoje. Aí você pega o caso da Inglaterra, que fez um lockdown violento, vacinou um monte de gente, aumentou a distância entre as doses para poder vacinar mais gente, derrubou os casos até lá embaixo,
Teve uma segunda onda com aquela variante inglesa, que eu nunca lembro se é alfa, beta, gama, delta. Agora eu preciso fazer um cartãozinho para aprender aqui no meu computador, mas a variante inglesa subiu, desceu, estava praticamente tudo controlado, já tão feliz. Está marcado para o dia 21 abrir a Inglaterra inteira. O que aconteceu? Nas últimas 2, 3 semanas começou a subir os casos 30%. Cada semana agora está subindo 10, 20% ao dia, e eles sequenciam todos os casos lá, e é só a variante indiana, que acho que é a Delta, se não me engano. Tá certo? E eles estão achando que eles vão perder o controle lá. E o que eles estão dizendo que a culpa é? Porque eles separaram as vacinas, porque aumentaram o intervalo entre as doses. Agora eles estão tentando diminuir de novo entre as doses, porque eles viram que, os estudos epidemiológicos, que essa variante, se você tiver uma dose só, ela contamina muita gente. Você tem que ter 2 doses. Então, uma estratégia que eles acharam que era brilhante, eu também achei. A gente adotou aqui no Brasil, nós estamos aumentando a distância pelas doses, os ingleses estão na beira de descobrir que eles fizeram um erro. Entendeu? Uhum. Então, isso, eu acho que no Brasil, a gente ainda não está usando essa vantagem que a gente tem, entendeu? Que é ficar olhando os outros países. Claro, não dá para comparar a Inglaterra com o Brasil, Chile, tem tantos fatores, é tão complicado, tudo, mas a gente não está na liderança, entendeu? Não é nós que estamos chegando aos 80% antes e vamos pagar pelos nossos erros. Tem um monte de gente que chegou antes e está pagando pelos erros, né? E estão aprendendo a efetividade de cada tipo de vacina em cada grupo. Tudo isso que, numa situação normal, eu acho que a Ana Paula vai poder até comentar isso, seria legal, como é que funciona numa situação normal no PNI e como funciona numa situação como essa, entendeu? E a gente pode olhar para o futuro. Acho que é muito interessante isso, é muito divertido poder olhar para o futuro, né? Quer dizer, daqui a 10 anos, a gente vai olhar e vai decidir, puxa, você vê, tinha todas aquelas vacinas, ó, sobrou essa aqui, sobrou a, sei lá, a Butanvac e a Pfizer, que dominaram o mundo, que são as melhores vacinas. Ou não, ou a Pfizer, daqui a pouco, tem uma variante tal que essa tecnologia de RNA não pega, vai saber o que vai acontecer. Mas a gente tem esse privilégio de olhar para frente. Mas é uma situação completamente diferente. E eu acho que a Ana Paula talvez podia explicar isso para a gente, né? Quer dizer, nós não estamos numa situação normal do PNI, onde eu falo assim, puxa, vou introduzir essa nova vacina, vamos planejar, eu preciso comprar, vai ter que chegar, como ela estava explicando antes. Nós estamos no meio do caos aqui, tentando sobreviver. A Ana Paula pode falar assim e depois já tem uma pergunta que eu vou direcionar também para você, Ana Paula. Eu não estou dentro do PNI, como eu falei, né? Eu estou na ponta. A Edilane, que faz parte da Secretaria de Saúde, talvez possa falar mais do meio da gestão. Uhum. O que a gente vê realmente é o aprendizado no dia a dia. Essa logística, por exemplo, está chegando a vacina da Janssen com uma validade super curta, que vai ter uma estratégia de aplicação o mais rápido possível. A grande vantagem dela é que ela é dose única, mas são quase 3 milhões de doses que vencem final de junho. E aí precisa ter uma logística de organizar isso e trazer, provavelmente, para grandes capitais. Eu acho que vai ter que ser vacinado, Fernando, quem está mais perto de onde a vacina vai chegar. Não adianta a vacina chegar em São Paulo, no aeroporto internacional, e você querer levar essa vacina para uma distância grande do país. Como essa decisão vai ser feita, eu não sei, eu não faço parte da decisão. O que a gente está vendo é que houve algumas estratégias que foram feitas pela ponta, por municípios até pequenos, que foram exitosos. A gente nunca fez vacinação drive-thru no Brasil. E a gente percebeu que isso tem funcionado muito bem e tem feito pessoas que não iriam num posto enfrentar uma fila alcançarem uma vacinação eficaz. A gente viu vacinadores atravessar lugares alagados e de moto, acessar de lugares até a cavalo, que hoje a gente recebeu avalanche de fotos e mensagens de lugares que têm vacinado em lugares ermos, barco que encosta numa população ribeirinha e está vacinando. Isso são desafios que estamos tendo.
Isso que você falou de que a medicina ela é feita, muitas vezes, de verdades passageiras. Hoje, o que é uma grande verdade, pode ser que amanhã se publique algo em que se descubra que não se faz fazer mais e talvez não se faça nunca mais daquele jeito. O que a gente precisa é trabalhar todo mundo em conjunto para fortalecer essas ações, porque o Programa Nacional de Imunizações e o próprio Butantan já passaram por diversos governos, de direita, de esquerda, de centro, e conseguiu continuar tendo um posicionamento científico e técnico, e bem ou mal, se mantendo mais neutro nessas decisões políticas, para a gente tentar pensar em como vamos salvar vidas e proteger pessoas. E eu acho que é isso que a gente precisa. A gente tem o desafio de dar intervalo antes e depois de vacina Covid para qualquer outra vacina. A gente tem o desafio de fazer vacina de gripe numa sazonalidade curta, que geralmente se acaba a vacinação em julho, com a mesma equipe de vacinação. E o desafio de fazer vacina de rotina, não tendo escola para poder vacinar. Então, talvez voltar a ter vacinações aos sábados, ter plantões de vacinação à noite, começar a sair um pouquinho da caixinha. Acho que a imprensa de massa precisa acontecer para divulgar essas estratégias de vacina. Antes, quando se tinha uma campanha de vacinação, no intervalo das novelas, no intervalo do jornal, no intervalo de todos os programas, tinha não perca dia D de vacinação. A gente não vê mais isso. A gente não abre a televisão mais e vê no intervalo do jornal, não perca, tal dia, tal sábado, será o dia D da campanha de vacina, leve todo mundo para se vacinar. Talvez esteja na hora da gente ter dias D de vacinação para o idoso, para a gestante, em que aquela pessoa que trabalha consegue, num sábado, se vacinar e ter uma vacinação em massa. Ao mesmo tempo, a gente tem o desafio de fazer um dia D sem aglomeração. Olha que dualidade que a gente tem. Então, talvez seja um dia D de um drive-thru. Então, são desafios que a gente está tendo, em que a gente tem que pegar a mesma equipe que vacinava uma unidade de saúde e se dividir, indo em outros lugares e abrindo uma vacinação Covid em escolas, em igrejas, vacinando no posto a vacinação de rotina e abrindo outros lugares para fazer gripe. Então, olha como está difícil para quem está na ponta conseguir manter a vacinação, porque o bebê, às vezes, está saindo de uma maternidade sem a BCG, em função de altas precoces que estão sendo feitas para essas gestantes, por medo dela adquirir Covid no hospital, e aí o bebê pode estar saindo sem vacinação, e que o posto tem que providenciar a vacina BCG para esses bebês. Então, olha como que está difícil para quem está na ponta, e aí eu não estou falando de PMI, eu estou falando da ponta, que é onde eu estou, para quem está na ponta, dá conta de resolver todas essas questões, ainda manter altas coberturas vacinais, ainda fazer buscativa de paciente que não veio. Porque muitos serviços estão fazendo agendamento online de vacina, seja Covid ou seja gripe, para uma população que existem muitos analfabetos e sem acesso a computador celular. Olha como que está difícil a gente alcançar todos os brasileiros. Sim, e tem mais um trabalho aí, já que você falou que está na ponta, você vai ter que ajudar a Yulia Serra, que mandou uma pergunta assim: onde eu posso checar se meu filho já tomou todas as vacinas necessárias? Eu acho que é importante também falar, porque a gente está falando muito de Covid, mas também falamos das outras vacinas, mas isso é uma dúvida muito frequente, até na Pais e Filhos a gente recebe, que perde a caderneta de vacinação, às vezes se perde qual vacina que já tomou, qual não tomou, qual venceu. Onde que essa pessoa, esse pai, essa mãe, essa população pode encontrar? Em termos de site, tem o site do Família SBIM, que é um site da Sociedade Brasileira de Imunizações, que é voltado para o público leigo e que orienta muito bem sobre vacinas. No próprio Família SBIM, a família pode enviar uma pergunta e essa pergunta ela é respondida. A gente tem o desafio também das escolas cobrando uma declaração, isso é uma campanha mundial, nacional, de melhorar essa cobertura vacinal, de cobrar uma declaração de que o cartão de vacina daquela criança que vai para a escola está em dia. Então, as escolas cobram essa declaração da família. Para a família ter acesso a essa declaração, ela leva essa caderneta ao posto de saúde, e a vacinadora do posto de saúde analisa esse cartão, e se ele está todo em dia, emite a declaração e a família leva isso para a escola, ou atualiza esse cartão de vacina.
Os cartões de vacina muito atrasados, o Programa Nacional de Imunizações e a SBIM emitiram documentos orientando como que você coloca essa vacina em dia, com os intervalos mínimos que poderiam ser utilizados para poder atualizar esse cartão de vacina o mais rápido possível, por conta daquelas famílias que ficaram em isolamento no ano de 2020 e não levaram ninguém para ser vacinado. E algumas clínicas privadas também fazem esse trabalho de orientar essa vacina, mas é o próprio posto, em sua grande massa, que faz essa análise do cartão de vacina e emite esse documento de um cartão de vacina em dia. Muito obrigada. E agora tem 2 perguntas que eu vou juntar em uma, que é da Jennifer Derlinger, que vocês acreditam que a queda atual da cobertura vacinal é causada mais pelos movimentos antivacinas ou pelo momento da pandemia que estamos vivendo? E também tem, a queda na procura das vacinas pode ser um reflexo da fake news nas redes sociais? Então, ela coloca 3, eu coloquei, nessas 2 perguntas, colocam 3 motivos, né? O antivacinas, o momento de pandemia, porque o ano passado ficou falando-se muito fique em casa, né? E as fake news. Eu acho assim, eu posso achar muito legal o que o Fernando fala, mas a Edilane também, que é da Secretaria do Estado, que está aí na frente, também pode falar, né? Gostaria só de complementar a fala da Ana Paula, que eu gostei muito do que ela apresentou agora, né, e confirmar essa dificuldade, né, que é fazer a distribuição e organizar toda a logística, né? São várias pessoas, várias equipes trabalhando em conjunto para conseguir fazer esse dimensionamento, né, e garantir que os municípios recebam as doses das vacinas, né? Orientações são passadas para os municípios, e a gente percebe cada vez mais a necessidade de um trabalho articulado com os municípios, né? A gente precisa fortalecer esse trabalho mais de perto com os municípios, para a gente ter mais sucesso na garantia de completar o esquema vacinal, né? Então, a gente tem algumas propostas para poder tentar reduzir o número de pessoas que não completaram o seu esquema vacinal, né? Por exemplo, a gente teve a promoção do dia D, no dia 5 de junho, né? Para poder aplicar a segunda dose da vacina de Covid-19 em quem não compareceu aos postos, nos prazos indicados, né? E essa estratégia, o que moveu essa estratégia? Foi tentar reduzir mesmo o máximo possível das pessoas não vacinadas. Só que essa ação, ela só tem sucesso quando ela está bem articulada com os municípios, né? Então, nesse sentido, nós temos, por exemplo, a plataforma Vacivida, que dá uma transparência, uma melhor visibilidade do que está acontecendo no estado, para que as pessoas consigam acompanhar a evolução da vacinação no nosso estado, né? Mas, paralelo a isso, essa proximidade com os municípios é fundamental. Eu acho que era isso que eu gostaria de falar para vocês. E, por último, só mencionar que, a partir do momento que essas estratégias são criadas de veiculação de informações, é na tentativa de contribuir para diminuir a desinformação. Porque a pandemia desse momento, ela é uma infodemia, né, que é o termo utilizado pela Organização Pan-Americana da Saúde, pela Organização Mundial da Saúde. Por que uma infodemia? Porque o excesso de informação e a não garantia de que a gente tenha sempre acesso à informação fidedigna e de qualidade gera confusão na população. Então, nós temos a infodemia desse lado e a desinformação do outro. A desinformação já são informações realmente veiculadas para gerar a confusão, para gerar o retrocesso de todo o processo. Uhum. Né? Então, enquanto a gente está lutando para garantir uma boa distribuição, organizando toda a logística, nós temos que estar muito atentos para também combater essas fake news que podem prejudicar todo o processo. Fernando, você acha que, além da fake news que já foi comentado, mas você acha que a questão do isolamento social também foi um dos culpados dessa redução na taxa vacinal? Não, eu acho que sim, claro. Não tem dúvida nenhuma. Eu acho que as pessoas, a vida de todo mundo atrasou. Todos os aspectos de todas as vidas de todas as pessoas.
Mas o que eu queria falar antes, eu queria falar para a Ana Paula, o pessoal perguntou lá o que acontece se a pessoa perde a carteirinha do filho. Vamos supor que eu tenho um filho de 12 anos, perdi a carteirinha, daí eu vou lá no médico, vou no posto e falo, perdi tudo, não sei. Ah, o senhor lembra? Não lembro nada. Eu acho que você chegou pertinho de explicar isso e eu não sei como é que isso funciona, eu não sei se tem um banco de dados. Um registro, né, para baixar... Existe um registro. O Programa Nacional de Imunizações, desde 2014, ele tem um sistema informatizado, que é o SI-PNI, Sistema Informatizado do Programa Nacional de Imunizações, em que as vacinas são lançadas. Antes disso, a gente já teve outros sistemas informatizados e os estados, eles têm um prontuário eletrônico dos postos de saúde também, em que se lançam essas vacinas. Mesmo os municípios mais distantes, sem tanta tecnologia, toda unidade de saúde ela tem o que se chama cartão espelho. Então, ela tem um registro, que é uma segunda via, e mesmo quando, há muitos anos atrás, já se tinha, ou era um livro que se anotava uma segunda via desse cartão. Então, numa pessoa muito mais velha, se ela perde o cartão, é mais difícil você resgatar esses dados. Mas num adolescente, hoje, você consegue ir na unidade de saúde e resgatar esses dados de vacina. Isso se torna muito mais fácil quando é uma pessoa que sempre vacinou na mesma unidade. Se você tem uma pessoa que era nômade, ela mudava muito, e cada vacina foi feita numa unidade diferente, num município diferente, isso se torna mais complexo. Se você consegue resgatar todos esses dados, você faz uma segunda via, emite uma segunda via do cartão de vacina, de uma forma muito simples. E isso é viabilizado para fazer isso pelo Programa Nacional de Imunizações. Se vamos supor essa pessoa veio para São Paulo, por exemplo, foi para São Paulo, morava em outro estado longínquo e nessa vinda foi assaltado, perdeu esse cartão de vacina e não tem como resgatar esse cartão de vacina. Você considera que esse adolescente está chegando zerado de vacina e você vai implantar, você vai propor para ele fazer as vacinas de um cartão de vacina, por exemplo, do adolescente que ele não tenha. E aí ele vai ter que tomar essas vacinas, porque você não pode pressupor que o cartão de vacina dele está em dia. Então, você vai pegar esse adulto, esse adolescente. Então, o fato de um adulto, de um adolescente, ele não ter um cartão de vacina, ou você tenta resgatar as vacinas dele, se ele tomou vacina sempre naquele posto onde ele, próximo da casa dele, isso é mais fácil, mas se não, será feito um cartão de vacina para ele, e aí você começa do zero e faz todas as vacinas que ele precisa, seja adulto ou seja adolescente. Ficou claro, Fernando? Essa ficou. Eu acho que essa é uma mensagem super importante. E se essa... E vamos supor que chegue nesse caso extremo de não saber se perdeu, não sabe, lembra se é o mesmo posto... Pode tomar a vacina de novo? Isso acho que também faz parte dessa pergunta. Sim, se você considera, isso não é para ser feito como uma rotina, é importante que as pessoas guardem o cartão de vacina como um documento. É importante que as famílias tenham uma pasta, uma bolsa, que se guarde os documentos e o cartão de vacina tenha esse cuidado junto. Se isso eventualmente acontecer, e isso pode acontecer, a gente já viu vários casos disso, numa enchente que alagou a casa, estragou tudo, a pessoa perdeu tudo, você vai considerar ela não vacinada e vai fazer todo o esquema de vacinação, e aí, por exemplo, um adulto jovem teria que ter 3 doses da vacina de difteria e tétano, tem que ter 3 doses de hepatite B, 2 doses de tríplice viral, 1 dose de febre amarela. Então, você vai fazer o cartão de vacina padrão para ele e começar isso do zero. Acho que isso é importante. Isso é muito importante falar mais abertamente, porque eu acho que tem muita gente que perde e fica com vergonha de ir lá, entendeu? O cara perde, a mãe fala, pô, eu vou chegar lá, vou levar ainda uma bronca, ainda vão falar que eu não cuido do meu filho. Vai se sentir culpada, que o que mais mãe se sente é culpada, né? Esse tipo da coisa que é uma mensagem super importante. Sim. Esses caras entram nos que não vão ser vacinados, porque daí ficam com vergonha. Já tem as pessoas, eu tenho uma pessoa que trabalha para mim que tem medo de agulha. Ela não toma vacina porque ela não suporta a ideia de ser picada e não tem jeito de eu convencer ela. Agora, se ainda tem vergonha que não levou o filho, que perdeu, é pior ainda, né? Então, eu acho que tem muita coisa que é mal comunicada, entendeu? E que poderia ajudar muito se fosse melhor comunicado. O medo de agulha, ele é extremamente real. Ele é conhecido como aiquimofobia. A gente tem que entender que a gente tem que ter muito respeito por uma criança ou um adulto que tenha medo de agulha.
Eu costumo pedir desculpa para um paciente quando ele tem medo de agulha, porque quando você conversa com ele e você vai puxar o fio da meada de onde você vê esse medo de agulha, em sua grande maioria das vezes, é uma pessoa que passou por algum tratamento com várias injeções e um profissional de saúde que em algum momento foi inábil em conduzir esse paciente. Então, é uma criança que fez um tratamento oncológico ou que teve algum problema de saúde que tomou um monte de bezetacil e criou aquele trauma. Isso tem tratamento, isso pode ser bem conduzido. É um paciente que tem que ter um cuidado e um respeito com esse paciente e, principalmente, validar esse medo dele. E aí você vai devagarinho, você aplica uma vacina por vez, você faz ele criar confiança, você vai aplicar sempre sentado, porque ele tem um risco de desmaiar. Então, tem toda uma estratégia para você tratar a fobia de agulha e garantir a proteção dessas pessoas, porque isso é mais frequente do que se imagina. E olha, e o legal disso que você está falando, desse cuidado, é justamente que bom que a gente tem profissionais ali na ponta, que é quem está aplicando, que são muito cuidadosos, muito carinhosos, assim, dos postos que eu tenho ido acompanhar um pouco, você vê o carinho que esses funcionários, esses profissionais da saúde têm com cada paciente. E muitas vezes eles já conhecem, porque já acompanham muito naquela região aqueles pacientes, já acaba se tornando alguém parceiro da família, né? Já sabem tudo. Pessoal, eu queria só fazer mais uma última pergunta e depois a gente vai para as considerações finais, que o nosso tempo está explodindo. Mas eu queria muito fazer essa pergunta, que pode ser uma questão para muita gente. A vacina da gripe, por exemplo, tem que tomar todo ano. Já se sabe se a vacina da Covid-19 também vai ter esse calendário todo ano, ou se ele vai ter diferente? Já tem essa questão? Bom, posso começar? Pode. Não sabemos, né? Imaginamos, mas não sabemos. Então, só para falar, foi a Marina Pascoal que fez essa pergunta. Não sei se eu falei. A gente ainda está no momento de entender as variantes, né? E se as vacinas que estão aqui disponíveis já vão suportar todas as variantes que ainda acontecerem, né? Nesse exato momento, não tem indicação ainda para se fazer vacinas diferentes, né? Porque ainda a proteína spike está em todas as vacinas, as respostas para a proteína spike têm resolvido. As vacinas que estão aqui, que nós disponíveis, a gente sabe que são capazes de reconhecer, né, as diferentes variantes que estão rodando, mas ainda não tem nada fechado, né? E quando você pensa isso, a gente também já discutiu bastante, você pensa isso, nós vamos fazer a mesma coisa que se faz para a gripe, quer dizer, cada ano pode ter cepa nova? Como que isso vai ser discutido em termos regulatórios? Né? Se você for fazer vacinas com novas variantes, vai ter que fazer testes clínicos novamente. Quer dizer, é uma discussão e é um aprendizado que vai ter que ter, inclusive com toda a parte regulatória disso tudo, né? Com certeza, então, porque quando eu tomar a vacina, por exemplo, a segunda dose, muita gente vai estar se perguntando se é para tomar de novo a primeira dose, né? Eu já estou lá no final da fila, mas assim, isso é um assunto que já vai começar até a surgir mais em pauta, né? Nesse momento, sim, né? É para tomar a segunda dose, sim. Não tem nada em contrário dizendo que as Não, mas eu estou falando... Não, isso sim, sem questão. Eu estou falando... Quando eu tomar a segunda dose, que vai ser em janeiro, que está previsto, aquela pessoa que tomou lá no começo do ano a primeira dose, ela já vai ter que pensar se ela tem que tomar de novo. É isso que eu estou falando. Nós estamos num aprendizado total, né? Nós nem conseguimos falar muito de futuro longo, porque a gente está no meio de um aprendizado. Exatamente. De uma doença absolutamente nova, né? Todo dia a gente descobre alguma coisa diferente, né, dessa doença. Então, é um aprendizado total. Então, não sei se alguém outro quer concluir isso. Mas eu acho que a gente pode agora, eu vou ter que chegar aos finalmente, a gente vai fazer uma rodada de considerações finais pensando para o futuro. Eu acho que a Edilane pode começar fazendo suas considerações finais, 1 minutinho, que a gente já está estourando o tempo aí. Tá bom. Bom, primeiramente eu gostaria de dizer que foi muito interessante ouvir os demais colegas com as diferentes perspectivas, né, da pandemia, e mais interessante ainda conseguir enxergar os desafios que nós vamos enfrentar daqui para frente, né? Esse cenário de incerteza
porque a gente está num cenário de incerteza, de novas descobertas, esse cenário tem que servir para um futuro próximo, né? Então, o nosso maior desafio é, durante a pandemia, conseguir realizar todas as ações necessárias para garantir a vacinação do maior número de brasileiros o quanto antes, né? Mesmo sem a certeza de que não haverá necessidade de revacinação, né? A gente ainda não sabe quais variantes vão surgir, é incerto, mas a gente tem que ter consciência da importância dessa vacinação nesse momento. E a partir desse quadro, conseguir extrair o que for mais benéfico, o que for uma grande lição aprendida desse momento, e tentar levar isso para o nosso futuro breve, né? Pensando, inclusive, no pós-pandemia, não só na questão da vacinação, mas em todos os agravos que nós vamos ter, como impacto na saúde mental, por exemplo, só para mencionar aqui, tá bom? Com certeza. Muito obrigada, é muito importante isso que você falou, daria mais 2 horas de conversa, né? A saúde mental, tanto na pandemia quanto depois, que é alguma coisa que vai vir. Ana Paula, suas considerações finais, por favor. Só agradecer o convite de vocês e achei excelente a gente estar nesse bate-papo. Como mensagem final, eu acho que é importante colocar que as vacinas COVID disponíveis no Brasil, no momento, não tem nada vivo dentro da vacina, então não tem a chance de eu tomar a vacina COVID e pegar COVID, e isso também é para a vacina de gripe. A vacina de gripe não tem nada vivo dentro da vacina, então não tem como eu tomar a vacina de gripe e ficar gripado. Eu posso não estar protegido ainda pelo prazo de intervalo em que eu tomei a vacina e me expus e adoecer porque eu não estou protegido. Mas a vacina não traz esse risco para o paciente e que a gente tem que aproveitar essa campanha, seja para Covid, para gripe ou para qualquer outra vacina, e nos vacinarmos, porque a gente tem a expectativa de que no futuro próximo a gente possa voltar a conviver com várias pessoas, e essa convivência, quem não estiver protegido de várias doenças, a expectativa é que a gente veja aparecer outras doenças se a gente tiver pessoas desprotegidas aglomerando. Isso mesmo. Doutora Ariane, por favor, suas considerações. Não, foi excelente, acho que aprendi muito, né? Tanto com os colegas aqui, com esse debate, foi excelente, e agradecer pela oportunidade de incluir a cardiologia e a importância da vacinação dos pacientes cardiopatas como um assunto também a ser trazido à tona, né? Vacina não é coisa de criança só, é coisa de qualquer idade, e é para idosos e adultos também. Então, acho que a gente tem que trazer essa visão que, com a pandemia, como já foi muito bem falado aqui, está mais claro e a vacina está mais próxima da população adulta e como sempre teve, da população infantil. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada. E, doutor, agora o Fernando, né? Fernando, suas considerações finais, mas também pensando assim para o futuro. O que você deixaria de mais importante para a gente pensar nesse assunto de imunização? Não, eu acho que o debate foi ótimo. Foi muito gostoso. Agora, eu acho o seguinte, na verdade, as duas empresas que têm vacina de RNA, a Moderna e a Pfizer, já estão fazendo a versão 2, com as mutações na proteína Spike. Essas versões já estão em teste, tá certo? A gente não sabe se elas vão ser necessárias, mas é de novo a mesma coisa. Eles já estão desenvolvendo, elas já estão em teste e vários países europeus já compraram. Entendeu? Claro, como a Ana Marisa falou, a gente não sabe se vai precisar. Mas aqui no Brasil, a gente está olhando para o futuro, a gente não quer ser pego de calça curta de novo, existe a possibilidade de precisar ou uma terceira dose da mesma coisa, que pode ser que seja só isso, ou uma vacina contra já as variantes. É sabido, sim, que as variantes diminuem a eficácia e eficiência das vacinas. É sabido. Ela diminui. Se ela diminui o suficiente para ser um problema na imunização ou não, ainda não é sabido. Então, você pega uma Pfizer, baixa de 95 para 85. Será que isso é um problema ou não?
quanto abaixa na Coronavac. Nós não sabemos. Se é que abaixa, vai ser um problema, não vai ser um problema. Não se sabe. Tá? Agora, que abaixa, que escapa mais e que tem gente já fazendo a segunda versão, é uma realidade e tem países já comprando. Então, é bom começar a conversar sobre isso para daqui um ano não falar, puxa, olha lá, ninguém falou isso, estamos tudo frito aqui de novo porque nós não compramos a segunda versão. Claro que nós não vamos nem acabar de vacinar a nossa população e eles já vão estar dando esse reforço. É isso que vai acontecer. Porque do jeito que está indo, a não ser que mude muito, nós vacinamos 10%, nós queremos vacinar 100%, nesse ritmo não vai acabar no fim do ano. Sim. É importante aprender com o que já foi, do que a gente já viveu, para não ficar algo repetitivo e cansativo, né? É, aquilo que eu falei, na verdade, a gente tem que olhar para o que está acontecendo nos outros países, é um privilégio poder olhar, entendeu? Quando o Brasil não quis comprar a Pfizer, todo mundo estava comprando. Se a gente estivesse olhando e tivesse um pouco mais esperto, falar, puxa, que coisa estranha, eu estou aqui, estou cheio de dedos, não quero correr o risco, porque o freezer, porque isso, porque aquilo, não vou comprar. É incompreensível, não é que é incompreensível. Mas eles correram o risco, compraram, você tem que correr o risco. E aí, no fim, até que deu certo. Hoje a Pfizer você pode deixar na geladeira. Então, a gente vai ter que ficar mais esperto, entendeu? Não é porque nós estamos só com 10% e vai levar meses para a gente chegar, ou anos, para a gente chegar a 60%, 70% nesse ritmo, que não é para começar a pensar que outras pessoas já estão desenvolvendo a segunda versão e tem gente comprando. Tá. Agora, Ana Marisa, até pegando esse gancho, né, para você fazer suas considerações finais, por isso também que eu perguntei sobre a vacina que o Instituto Butantan está desenvolvendo, que é justamente uma esperança para o futuro aí acelerar ainda mais. Então, eu acho que é importante, assim, essa minha visão de ter essa vacina sendo criada e desenvolvida por vocês, para a gente ter um cenário melhor no futuro, né? Eu também agradeço a oportunidade, acho que foi muito bom. Debates como esse são extremamente importantes, né? Por exemplo, muitas coisas que a Ana Paula trouxe, a Edilene trouxe, esclareceram, a Ariane também, quanto aos idosos, e eu acho que tudo isso foi muito, muito bom de discutir aqui. Sobre as novas tecnologias, novas vacinas, preocupação com novas variantes, estamos todos preocupados, né? Como qualquer lugar do mundo. A preocupação com a tecnologia que possa ser incorporado novas variantes, obviamente é a tônica do momento, a gente não está deixando de pensar nisso e se acomodou porque temos uma vacina aqui. O assunto da Butanvac prevê também, obviamente, você poder fazer modificações, né, como novos projetos de desenvolvimento de vacina já prevendo fazer novas modificações. Eu acho que é difícil discutir o futuro, né? Porque nós estamos num momento que estamos vivendo uma novidade muito grande em termos de doença, mas, evidentemente, como todos disseram, a gente tem que se preparar em todos os sentidos para o futuro, né? Se preparar de ver a carteirinha de vacinação, de repente, no celular, que apita quando eu preciso tomar uma vacina, como outras tantas coisas que a gente possa incorporar aqui para o futuro. Então, é basicamente isso. Eu quero dizer, vamos confiar na ciência, mas não é momento de relaxar, né? Não é porque a gente está vacinando, é momento de relaxar. Então, cada um fazendo a sua parte. Eu acho que nós estamos aqui fazendo a nossa parte, tentando fazer vacinas, tentando fazer qualquer outra forma de antivirais, mas toda a população ainda tem que colaborar, porque senão nós não vamos chegar no controle que nós precisamos controlar nesse momento. Então, eu agradeço muito a oportunidade, inclusive de estar com esse grupo aqui discutindo. Muito obrigada. Muito obrigada a você. E agora eu vou para o encerramento com um pepino aí para a Marlene, porque a gente estourou o tempo. Eu agradeço a mais de 2.000 pessoas em tempo real assistindo. Muito obrigada. Então, se você está aqui ouvindo todos esses profissionais e diferentes pontos de vista, experiências, é porque você quer uma informação de credibilidade. E ter informação é pensar no futuro. Isso é o que eu acredito, né? Ter essa informação.
E eu agradeço ter passado esses 2 dias aqui com o Instituto Lado a Lado pela Vida para a gente fomentar ainda mais sobre imunização. Um grande beijo a todo mundo que assistiu. Um beijo para essa produção incrível que é do Instituto Lado a Lado. Vocês são incríveis. Além de outros temas que vocês levantam ao longo do ano. Quem não vê bastidor, vocês não sabem qual que é o corre aqui, viu, gente? Porque elas já estão falando de outras lives, outros webinars. Tá todo mundo dando positivo para mim, porque não para. Marlene, parabéns por todo esse trabalho. Agradeço aos participantes da mesa de hoje. A de ontem também, que foi um espetáculo. Vou, com certeza, explorar muito isso no veículo que eu trabalho. E eu não consigo não poder levar essa informação adiante. Então, agradeço a todo mundo que assistiu, até a redação da Pais e Filhos, que eu sei que tá aí colada, vendo todas as informações. Muito obrigada. Eu queria te agradecer, Andressa. Eu acho que foram 2 dias assim muito especiais. Eu acho que nós tivemos aí uma audiência que nos surpreendeu, né? Queria agradecer muito em nome da Ana Paula Burian, o apoio que a gente teve dos CRIs, o envolvimento desse grupo. É assim, apaixonante a forma como eles, né, eles falam, eles defendem e eles levam informação, e a gente quer continuar com essa parceria. E Ana Paula, você está com um problema também, que eu vou ficar na tua cola, viu? Que eu quero informação sua, você vai ser minha amiga de WhatsApp, já vou te avisando. Queria agradecer também a todos os palestrantes, os debatedores que tiveram aqui com a gente. E é isso, né? Eu acho que são muitos aprendizados, né? Muitos desafios. E eu acho que é esse o nosso papel enquanto organização social, né? É promover o debate, é levar informação, e eu acredito muito no que a Ana Paula falou. O país precisa de campanhas permanentes, né, orientando a população, levando informação para a população. Nós aqui estamos fazendo a nossa parte, né, e sempre levando informação, fazendo com que as pessoas comecem a praticar novos hábitos e entender também a potência que é o nosso Sistema Único de Saúde e o que ele precisa ser melhorado, né? Então, eu queria que vocês continuassem acompanhando esse debate. Nós temos a página semanadaimunização.com.br, e todo esse material vai estar lá. Nós temos vídeos e eu espero que você nos acompanhe, né? Eu já estou seguindo em tudo. E sempre esteja aí perto da gente, né? Porque a gente tem um outro desafio que está aí bem pertinho da gente, que é o pós-pandemia. Como que vai ficar o sistema de saúde? Porque hoje a gente está vivendo um mundo de uma única doença. E o que vai ser o depois, né? Então, muito obrigado, e eu quero reforçar aquela mensagem nossa. Lado a lado, somos mais fortes. Ninguém faz nada sozinho. Muito obrigada, SBIM, muito obrigado, Cris, e muito obrigada essa equipe aqui que tocou esse evento. Parabéns. Até o próximo.